Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha, eu quero deixar aqui um recado para você. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre, pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas também. E tem a pomada Imescar. Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Imescar você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil. Pois é, nós estamos recebendo aqui a Renata Lomes. Renata é psicóloga, veio conversar conosco, né, Patrícia? Isso mesmo. Sobre um assunto que está palpitante aí, né? Primeiro, nós estamos na Semana da Criança, né? Muito bom dia, Renata. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nossa. Alegria nossa. Então, gente, olha, durante esse final de semana, né, Renata, nós somos pegos aí com uma enxurrada de informações com relação aí ao possível abuso de uma criança de 3 anos. Mas aí eu até falei para Renata, olha, nós não somos da polícia, né? Ainda não tem, a investigação está em curso. Então não cabe a gente investigar nada, falar nada se foi A, se foi B, se é verdadeiro, se o colégio está errado, nada disso. E nem fazer um julgamento precipitado, nem um julgamento precipitado, que é muito delicado, né, Cira? Então, nosso objetivo aqui é trazer a Renata, que é uma psicóloga muito atuante nessa área, com a criança, com o adolescente, e perguntar para ela, Renata, como identificar no discurso de uma criança o que realmente é fantasia e o que é verdadeiro? Em primeiro lugar, os pais precisam conhecer seus filhos. Ter diálogo todos os dias, conhecer o comportamento, saber do que eles gostam, conhecer os amigos, os lugares que eles frequentam. E aí a gente vai começar a identificar se está acontecendo alguma coisa através de mudanças de comportamento. Essa mudança pode vir através de uma depressão, pode vir através de comportamentos que a criança não apresentava ainda. Por exemplo, começar a beijar na boca da irmãzinha, da mãe, né? Começar a querer brincar de formas que ela não brincava antes. Um medo de ir para a escola ou para um lugar que tenham outras crianças e que tenha um adulto que está sempre sozinha com essas crianças orientando. Então, o primeiro passo é conhecer o seu filho. Conhecer para identificar no comportamento, na fala. A criança às vezes regride, a criança às vezes volta a chupar dedo, fazer xixi na cama. Então, assim, mudou o comportamento, não é para enlouquecer, mas é para ficar alerta. Levantar, acender a luzinha, exatamente, né, da atenção. E é muito importante os pais terem diálogo em casa, para que a criança não venha apenas através de comportamento, que ela possa, de alguma forma, relatar verbalmente o que está acontecendo com ela. Às vezes ela não tem coragem ainda de relatar detalhadamente o que está acontecendo, mas ela, por símbolos, né? Ela não dá conta, Ela né? ainda não dá conta. Às vezes a criança não conhece aquela realidade que ela está vivendo ainda. Porque a criança até uma certa idade, o que ela conhece sobre sexualidade é o conhecimento do próprio corpo. Então, assim, se a criança está se tocando ela própria, não precisa se preocupar. Isso ela está descobrindo o corpo. Exatamente, ela está descobrindo o seu próprio corpo. O problema é quando ela começa a tocar outras crianças ou os adultos de casa, os tios, os primos, os coleguinhas, vem a escola relatando comportamentos estranhos dentro do banheiro. Então, é isso que precisa ficar atento. Pois você fez que me lembrar esse caso que nós estamos vivendo aí nesses últimos dias, fez me lembrar que meu pai tinha um comércio e um dia apareceu lá um cidadão que era amigo dele, conhecido dele há muitos anos, e o cara foi da polícia. E estava numa situação muito difícil, já aposentado da polícia, mas uma situação muito difícil, vivendo como um farrapo humano pelo meio da rua. Aí a gente ficava com dó, aquela coisa toda. Aí meu pai falou assim, meu filho, esse moço fez uma coisa com o pai dele, porque ele casou, teve uma filha. E o vovô gostava muito de ficar com a filha, de fazer carinho na filha, vem cá no vovô e tal. Um dia ele denunciou o pai dele que estava abusando da filha dele. E o pai ficou apaixonado com isso e faleceu, morreu. Aí meu pai dizia assim, parece que agora ele está pagando tudo aquilo que ele fez com o pai. Porque um caso desse, o cara disse que o avô abusava da neta, né? Quer dizer,
talvez era o carinho da neta, né? O carinho, o amor à neta, né? Não é verdade? Né? E casos assim estão cada vez mais recentes, comuns, né? Como a se relatou agora. Isso, a gente tem que tentar não confundir mesmo, né? Assim, o carinho, sentar no colo, mas também não é qualquer sentar no colo, de qualquer forma. Esses abusos dentro de casa, dentro da família... São mais comuns, né? São muito comuns. Aliás, os abusos acontecem com pessoas conhecidas. Então, assim, o perfil do abusador, né, que é uma coisa importante de a gente falar. O abusador não é o homem do saco, que às vezes algumas famílias continuam colocando medo. Homem do saco. O homem doido. O homem doido. O abusador não. O abusador, ele é carismático, ele vai procurar uma profissão que ele vai estar junto das crianças, né? Ele geralmente, né? Eu estava conversando até com a Cida, ele vai ser solteiro. E então é uma criança que uma pessoa que as crianças gostam, alguém da família, e alguém da família, às vezes é muito difícil a família lidar com isso, por isso que fica aquela situação velada, porque a família tem vergonha, porque o assunto da sexualidade adulto já é um tabu. Imagina relacionando, né, o assunto relacionado às crianças, né? Então, o abusador, assim, 90% das vezes ele é uma pessoa conhecida, uma pessoa que a criança, esses outros 10%, uma criança, um adulto que a criança está conhecendo. E como não entrar nessa paranoia, né? Às vezes você vai receber um padrinho, um tio, uma visita, e a mãe acha assim, nossa, não pode sentar no colo, não pode ter muito contato. Como não entrar nessa paranoia, assim? Agora eu quero que você fale para os pais mesmo. O primeiro lugar é tentar ficar presente, né? Ver os primeiros comportamentos, ver como aquele adulto se comporta com a criança. É importante uma certa vigilância. Depois, estar sempre conversando com a criança, como que esse adulto te trata, né? Importante demais mostrar para a criança que ela não pode ser tocada nas partes íntimas, explicar o que são as partes íntimas, por pessoas, né? Por exemplo, vai o padrinho, mas o padrinho ele não tem costume de dar banho. Então, chega um padrinho e vai pedir para dar banho no netinho. Isso não é um comportamento muito adequado. Comum, né? Não, né? Assim, às vezes, algumas crianças ficam com os avós, com o avô, com a avó. Então, as pessoas que costumam estar em momentos mais íntimos, ok. Mas aí tem que tentar aprender a diferenciar, né? Como é que é sentar nesse colo? Onde é que está sentando? Onde é que está beijando a criança? O afeto é diferente. O afeto do abusador, ele é um afeto um pouco mais... ele vai tentando criar intimidade, né? Ele tenta oferecer coisas que a criança gosta, por exemplo. Uma bala, tenta comprar a criança, né? Tenta envolver aquela criança, mesmo que seja pessoa da família. Ela tenta envolver a criança de uma forma que não é natural. Renata, quando que pai e mãe devem naturalmente já deixar de ficarem nus na frente dos filhos, de tomar banho com os filhos, etc.? A partir do momento que a criança começa a entrar nesse universo da sexualidade, né? A criança, quando ela já começa a entender o que é estar pelado, né? O que é a mãe... Os pais, em primeiro lugar, eles não devem ter contato íntimo na frente das crianças de forma alguma, que isso é uma forma de abuso. E então, até de repetição da criança, né? Isso. Às vezes a criança, inclusive, aparece e vai tentar ter um contato mais íntimo com os coleguinhas, o que não é considerado abuso. Abuso é uma pessoa que é mais velha do que a criança, um adolescente mais velho, um adulto mais, né? A criança, às vezes, vai tentar beijar outras criancinhas porque está vendo aquele comportamento na frente dos pais. Então, a criança vai crescendo, começa a ter contato com esse universo da sexualidade. É importante cada um ter a sua intimidade preservada. Então, por isso que essas novelas aí neca para qualquer tipo de criança, né? Não, criança não deve assistir novela, né? Criança tem... Novela. E, às vezes está na sala, está todo mundo vendo novela, aquelas cenas, né, que hoje são bem pesadas, né? Isso. Olha, tem um relato muito forte aqui do Frederico, ele que é do bairro Tupi. Ele está falando o seguinte, está nos assistindo. Um grande abraço, obrigada pela sua audiência. Ele falou que perdeu o casamento por conta, uma vez, de uma versão da filha dele. Ela era pequenininha e aí a empregada achou que ele tinha abusado da própria filha. Foi uma situação muito difícil, vive até hoje em depressão, mas conseguiu provar sua inocência.
Isso também acontece, não é? Acontece. Às vezes, né, um pai, a filha... Eu já vi um caso, uma vez, de uma criança com a mãe dentro do shopping, e a mãe e a criança era pequenininha, dava um selinho, né, despediam, cumprimentavam dando selinho. Teve uma mulher que deu um escândalo, vou chamar a polícia, que você está abusando da menina. Então, são situações muito delicadas, né, que tem que ser realmente investigadas antes. A gente não pode sair denunciando, mas também não pode fingir que não está vendo nada. Como se diz, né, esconder debaixo do tapete, achar que é normal e tudo mais, né? Exatamente. Isso que o Assi estava falando também das novelas, o adulto, o pai, ele tem que entender que ele tem que seguir a rotina da criança. Então, se quer assistir televisão junto, tem que assistir um programa infantil. Não pode, desenho. Né? Um desenho, verdade, né? As crianças têm que ter um horário, as crianças hoje estão dormindo meia-noite. As crianças têm que dormir entre 9, 10 horas, né? Então, os pais estão misturando tudo, né? Assim, a linguagem, o comportamento, é tudo muito misturado hoje em dia dentro das famílias. Hoje a gente vê muitas crianças que são adultas, né? Muitas. Impressionante, e aí elas mini vão adultos. Isso, e aí eles vão ser a criança quando forem adultos. Você sabe que teve uma empresa no Brasil que ajudou a fazer as crianças dormirem mais cedo, né? Que foi o Cobertor Paraíba. Tinha uma propagandazinha dizendo, está na hora de dormir, e mandava os meninos para a cama 8h30 da noite. Olha, tem uma participação aqui, assim, da Amanda, ela que é do bairro Bonfim, um grande abraço. Ela está chamando a atenção o seguinte, vocês estão falando do abuso, mas acontece muito mais abusos com meninos do que com meninas. Ela está enfatizando. Deve ter alguma estatística disso também, né? Acredito que sim, mas os meninos... os pais de meninos, eles denunciam mais do que os pais de meninas, por causa de culpa, por sentirem culpa, por essa história relacionada à violência contra a mulher, né? Então, estatisticamente, sim, mas me parece que isso é uma questão cultural. Pois é, minha gente, o programa está chegando no final. E no finalzinho, eu quero recomendar a Metropax. 0800 726 0140, ligue para lá. Faça o seu plano na Metropax. Eu conheço a Metropax, por isso indico a Metropax para você. Renata, muito obrigado pela sua presença. Renata Lames. Patrícia, um abraço. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. Amanhã tem mais. Um abraço para vocês e até lá.